E aí, Fala, primo. tudo Beleza? bem? Tudo na boa? Tranquilo. Deixa eu só ajeitar aqui um minutinho que eu acho que está muito alto. Aqui tá ok. Tá bom aí? Não, não, tá muito alto a altura do. Ah, tá, a câmera. Eu tô quase que saindo. Aí melhorou. Tá melhor, né? Tá legal. Eu tava aqui, tava no queixo. E aí, Melhões, é isso aí. Tem a galera entrando já aí. Israel, Tem a galera entrando aí. Boa noite. Breno, Andréia. A Daia Souza, não é isso? É isso mesmo. Boa noite. Tem uma galera entrando aí. Falcão, Ai, Falcão, não é isso? É o Israel. É o Israel. Eu acho que sim. Grande Israel. Quebrou um galhão. Pedro E aí, primo? Tempero. Tudo tranquilo, tudo na boa. Tranquilo por aí? Foi tudo tranquilo. Final de semana foi um pouquinho menos agitado. Na Esse verdade, tu ficou de folga, né? mas eu não fiquei de folga, não. Na verdade, eu viajei, eu fui para Chicago esse final de semana. Eu tenho um trabalho à parte com o departamento de polícia de lá. Ah, Então, eu fui convidado para ir para lá para a gente poder fazer um treinamento de luta, coisas desse tipo. Na verdade, não legal. foi, não foi, não. Eu vou até postar depois algumas coisas que aconteceu. Logicamente que eu não posso postar mostrando a cara de ninguém, nem mencionando o nome de ninguém, mas eu vou postar, porque é interessante Ah, legal. a maneira que todo mundo quer aprender as coisas, todo mundo querendo aprender, não nesse momento agora de... Aliás, nesse momento não, acho que esse momento é mais ainda, né? Todo mundo preocupado com a segurança, não sabe o que vai acontecer, aquelas coisas que acontecem. E de qualquer maneira, eu queria começar dizendo o seguinte, já saindo de um assunto para o outro, e aproveitando o, a velocidade da conversa para não perder muito tempo, eu tenho recebido, e você deve ter visto, né, eu recebido muita mensagem em relação às pessoas querendo vir para cá do Brasil, atletas querendo uma oportunidade, né, de vir treinar aqui. E eu tenho que, de uma maneira, responder de duas maneiras, são duas respostas. A primeira, se eu tivesse condições, que na verdade não é uma condição de, sim, pode vir, mas sim uma condição, Rita, tudo bem? Uma condição de realidade. Né? Seria fácil para mim falar, pode vir quem quiser, pode Ah, aparecer, mas não é dessa maneira. E eu não quero apresentar uma realidade e isso causar que as pessoas ficam desencorajadas de fazer. Nunca, não importa quem fala, quem, da onde vem, como vem, você não jamais pode perder a sua própria motivação, porque depende dela de você. E eu entendo de uma certa maneira, porque foi mais ou menos a minha vinda para os Estados Unidos há 32 anos atrás, né? Na persistência, nesse sonho inacabável, né? Essa psicopatia, que mais tarde eu vou falar sobre isso, de vir para cá. Então não fraquejem, não percam a vontade, pode demorar, e de uma maneira é uma maneira que eu coloco, pessimismo positivo. O que é o pessimismo positivo? É aquele pessimismo que você sabe que a estrada vai ter buraco, vai ter subida, vai ter descida, vai ter deslize, vai ter chuva, vai ter trovão, vai ter todas as coisas que você possa imaginar, porém, você não vai desistir. Então fica aqui o meu alô para a galera que já tem vontade. Fico vendo, gostaria de fazer, põe todo mundo no avião, vem para cá, para a América Top Team, vamos todo mundo treinar, mas isso não é uma realidade. A não ser não, aquela de. É, eu vejo as diga. mensagens, a gente até conversou sobre isso um pouquinho antes. A gente entende a vontade das pessoas que estão treinando duro, estão buscando a oportunidade, mas a questão é que a ideia das lives é saber, é poder ajudar de alguma forma nessa trajetória. O ir Com certeza. treinar fora do país, numa academia top de linha, eu acho que você ainda tem que percorrer uma caminhada para chegar até lá. E assim, a gente não está dizendo que é impossível. A questão o que ele quis dizer, que a gente conversou antes, é focar
mais na trajetória para chegar lá, porque não é assim, se fosse fácil assim, né? Eu vou treinar na melhor academia de MMA do mundo e vou ser um campeão. E não é assim, as pessoas têm que ter consciência que tem uma Sim, estrada até esse banco. e é justamente essa palavra que você falou que é muito importante, a consciência de entender que não é, não é justamente falar, não, não, vai ser. Não, não, meu amigo, as coisas durante uma jornada ela acontecem de uma maneira bem surpresa. Ela acontece de uma maneira que você nunca está esperando. O que faz você estar preparado para o inesperável é justamente você ter o pessimismo positivo. É saber que vai acontecer. Eu tenho consciência de que, não sei do tamanho, não sei da força, eu não sei de que maneira, que vai acontecer algumas lenga-lenga no caminho. Mas você tem que ter aquela persistência que nada disso vai tirar você. E é importante isso, sim, lógico, seria treinar num time com o American Top Team ou ter uma chance de treinar fora do Brasil e essa oportunidade? Lógico que sim, evidente que sim. Eu só acho que, como você disse, existe uma trajetória e por mais que essa trajetória Caminho é árduo, né? seja sobre muito sacrifício, muitas vontades de desistir, porque essa vontade ela fica paralela com o seu sonho. Toda vez que você tem uma meta, toda vez que você tem um destino, parte dos tripulantes no teu veículo, no teu sonho, é justamente a desistência. Então, se você tiver consciência que ela existe, não é pessimismo, isso é consciência clara. Está ali, mas eu jamais vou escolher essa opção. Isso para mim não é uma opção. E continuar tendo vontade, continuar seguindo o teu caminho, mesmo com as dificuldades, porque todo mundo tem. Porém, eu tenho certeza que na sua persistência, na sua maneira de você... Vai colher os frutos. Vai, exatamente. E vou te falar uma coisa, pessoalmente, uma questão pessoal minha, muitas das vezes você não consegue e não tem a mínima ideia o quanto é saboroso em todos os sentidos quando você olha para trás e você fala, e você sabe, eu consegui, eu passei, eu cheguei aonde eu queria chegar. É uma coisa que não tem como você descrever, você não tem como, na verdade, fazer um relato. O gosto é uma coisa muito especial, é uma coisa muito indescritível. Isso aí. Bom, eu queria só dizer, essa é a nossa sexta live semanal, MMA Mastermind Achievement, um programa que vai ser lançado aí em meados de junho e julho. Com certeza, estamos no trabalho aí, trabalhando nisso. Queria dar só uma outra coisinha que falar aqui. Ontem, dia 21/3, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, isso é um tema que a gente vai abordar numa live futura, da importância das artes marciais na inclusão e na ajuda, né, da socialização das pessoas com Down. Fica aqui o registro. E que vai ser um tema futuro aí, a gente já botou em pauta. Até porque a gente já teve até uma experiência, né, com um lutador que treinou com a gente com síndrome de Down. Então isso aí vai ser, mais para frente, vai ser um assunto a gente a falar. E não só nesse aspecto, né, mas naquele aspecto que às vezes você não se sente, né, você não se sente capacitado, mesmo você não tendo uma síndrome de Down, capacitado a chegar ou a fazer. Mas isso é um assunto para outra live. Isso, já está agendado, já está na pauta. Exatamente. O que eu gostaria hoje de falar? Né? Eu recebi uma pergunta de um cara que eu sou fã, que é o Rani Yahya, que ganhou, tem 2 semanas, finalização no UFC, e ele escreveu ele escreveu uma pergunta, porque a gente conversou muito, né? A gente conversa muito. Qual é o sucesso, se eu não me engano é isso, qual é o sucesso... Qual o segredo da psicopatia? Exatamente, qual o segredo? Então, você mencionou a psicopatia na última live. Exatamente. O que acontece, né? Existem termos como psicopata, né, de uma certa maneira, e a gente conhece devido à sociedade, que é usado de uma maneira completamente errada. Toda vez que você fala psicopatia, ou você fala obsessão, obstinado, esse termo carrega com ele uma definição
que, na maioria das vezes, é negativa. Negativa. Exatamente. Isso não é verdade. A verdade é que isso não é verdade. Por quê? Porque quando você um psicopata, como uma pessoa que tem uma meta, como uma pessoa que tem uma trajetória, ele quer chegar lá. E eu digo para você que na história que a gente conhece, por pessoas que a gente conhece, Bill Gates, vários esportistas como Usain Bolt, o Michael Phelps, tem uma série deles, na verdade existe uma lista enorme de pessoas que a realidade dizendo não é que eles foram sortudos, não é que eles foram mais inteligentes, não é que eles tinham um dom físico melhor do que ninguém. Pois pode ter até ajudado, mas a realidade é que, na verdade, eles eram todos psicopatas, completamente obcecados pelo sonho deles. Ou seja, eles se botaram numa posição com eles mesmos que eles não queriam saber se sozinhos ou acompanhado iria fazer a diferença de alcançar o sonho. E a psicopatia é justamente aí. Não é só o lutador que quer ser campeão do UFC, do Bellator, não é só nesse sentido luta, né, que deve ser usado muito para a luta, mas eu acho que é no sentido geral. Vai acontecer, como eu disse antes, que tem a ver com o que eu estava falando antes dos baixos e altos, das trovoadas, da tempestade no nosso caminho. Mas quando o cara se torna um psicopata e ele acredita, tudo bem, Júlia? E ele acredita no sonho dele mais do que qualquer pessoa, ou seja, o sonho na verdade, para ele já é uma realidade, é uma questão dele chegar nela. Isso sim é psicopatia, é uma maneira de você pensar em qualquer coisa que você queira concretizar, principalmente nos nossos grandes desafios. A gente tem essa tendência de tudo ser um grande desafio até o momento que a gente se depara com alguns obstáculos, algumas situações que, na verdade, às vezes por bananas a gente desiste. E o pior disso, de quando você desiste de um desafio que, na verdade, tem valor para você, que eu acredito que todos têm, você paga uma consequência muito grande, que é a consequência do arrependimento. Se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, por que eu não fiz? Então, eu acredito que o psicopata, dizendo assim, respondendo à pergunta do Rani, ele traz nele as características de ou sozinho ou acompanhado, não importa o valor, a quantidade, o peso do sacrifício, eu não meço isso, não me importa, é sem comer, é sem dormir, é sem, não me importa, eu vou chegar lá. Ele tem nele uma ambição, ele tem nele uma postura que diferencia de tudo. Mas não é porque ele quer ser melhor do que os outros, é porque ele tem a certeza nele de que ele pode alcançar. Então, esse para mim, dessa maneira, é a definição do psicopata. É aquele cara que não importa. A lista de coisas que você me apresentar, eu vou falar para você que está tudo bem. Você como coach consegue identificar o psicopata? Com certeza, com certeza. Na verdade, o psicopata, ele por si próprio, independente da minha leitura ou não, ele deixa isso sair, isso sai nos poros, isso aí ele transparece isso, entendeu? E eu digo para você que eu tenho, de uma certa maneira, eu tenho experiência, porque é o que eu falo, todo mundo que senta na minha sala, que senta na minha frente, a primeira coisa que fala, eu quero ser campeão. Eu apresento só a lista de preços. Porque tem uma lista de preços, tem uma lista de consequências. Não, mas tudo bem, vai. E existe aqueles que no primeiro pagamento já vão dar uma gaguejada. E existe aqueles que falam, você pode aumentar o preço porque isso aí está barato para mim. Então ali você já vê, você já tem certeza, ou já tem uma clareza, dizendo melhor, de quem vai seguir. É aquele cara que ele não está preocupado, ele não está preocupado com a situação que vai ser apresentada durante
porque ele sabe o que ele vai conquistar depois. Então, também é uma outra, esse é um toque para ser, esse é um toque para a gente fazer uma aula, entendeu? Fazer uma live de 20 horas aí, falando mais. Avaliação. Exatamente, mas é mais ou menos aí. O segredo, né, não é na verdade nenhum segredo, né? É uma mentalidade que você exercita todos os dias. Né? Lembra que eu acho que teve uma live que a gente falou, que a gente conversando. Meu amigo, se eu jogar bola de gude com você, eu não vou jogar por jogar, eu quero jogar para ganhar. Mas Claro. é um exercício que eu constantemente. Aí a pergunta é o que vem, né? Ah, então você nunca perdeu? Você não sabe perder? Não, perder eu já perdi. Saber eu não quero saber, eu não quero aprender. Eu tenho que entender, tenho que ter consciência de que existe, é parte daquilo que eu estou fazendo. Mas aprender, eu não quero aprender. Ninguém nasceu para aprender a perder. É uma opção que você tem. É onde você consegue encontrar nessa opção uma justificativa para você se desculpar. Então, Não. se você for falar, eu sou um psicopata, meu amigo, 1000%, eu já passei dos 100%, entendeu? Eu já não. Agora, a pergunta que eu fiz, agora eu vou fazer de outra maneira. Você consegue transformar um atleta num psicopata? Você acha que isso é possível? Ou você acha que você vai ter que dar aquele gás e o cara, se não tiver isso dentro dele, não rola? Eu vou te falar que transformar é uma permissão muito grande, é uma pegada muito grande, porque você, na verdade, a gente não transforma ninguém, a gente não muda ninguém. O que a gente faz a gente mostra para a pessoa, a gente, através de convivência, através de técnicas, através de exercícios diários, que você tem essa condição, que é parte da sua essência, você ter esse comportamento, de você ter essa mentalidade. Acredito que a convivência, de uma certa maneira, eu tenho que dizer isso, faz com que você se contamine, né? De uma maneira Desperte, bem. né? Você, pô, meu irmão, quando você está em volta, você participa, você tem esse contato com pessoas que pensam dessa maneira, se você quiser, se você se permitir, se você tiver a vontade, com certeza você vai mudar o seu mindset, você vai mudar a sua maneira de você pensar. Com certeza. Eu não quis dizer que sim, mas é um sim. Logicamente. Existem maneiras. O que eu disse para você. A gente vê por exemplos, né? Se a gente pensa dessa maneira, se você convive com uma pessoa durante muito tempo, muitas horas, entendeu? Quando você começa a se entender, quando você, primeiro de tudo, começa a se conhecer, aí sim, você tá na direção certa. Isso aí. Pra semana, alguma coisa aí, primo? De luta? Eu acredito que tenha. A gente vai. Qual é esse final de semana que vem? Dia 27? 28. 27, 27. Essa de Sábado, 27. 27 de março. 27 de março, eu não tenho certeza, não. Eu não quero nem dizer que sim, nem que não, porque na verdade eu não tenho certeza. Mas se não tiver nesse final de semana, eu começando no final de semana que vem, aí vou até maio. Eu vou até maio, Direto? praticamente direto. Tendo gente todo final de semana e vai começar também o Bellator e o PFL. Ah, já vão começar Vão esse. começar. PFL começa dia 9 de abril e PFL começa, eu acho que é começo de maio. Então, pedrada, né? Mas, meu Vocês amigo, estão com atletas em todos os lugares, todos os todos lugares. os eventos. Graças a Deus. Todos Como os é que está a questão das aulas? Só está treinando profissa ou a academia só continua, né? profissional, só Só. profissional. Hoje eu vi um vídeo, uma live que fizeram lá no do treinamento, tatame lotado. É verdade. Vocês estão É, com bastante atleta lá. exatamente. Não, a gente sempre, né, de uma maneira modesta, a gente sempre teve bastante gente. Isso aí, Não, eu digo sempre no começo. tops, Ah, com certeza, com certeza.
sim. A única preocupação que a gente tem no momento, e isso é uma das razões, não é a única, de não deixar o público voltar, é porque como a gente está nessa fase de pandemia e todo mundo tomando vacina, não tomando, e a gente tem uma preocupação de preservar os lutadores, dar para eles uma segurança que a gente não vai ter muita gente trazendo, vindo de fora, entendeu? Tanto é que mesmo não, por mais que seja mínimo, né, a gente minimiza mais ainda a presença de gente dentro da academia sem ser Ah, treinadores e lutadores, entendeu? tá doido. Então, vamos ver, a gente tem que reagir conforme a situação vai se resolvendo, conforme as coisas vão acontecendo, né? Acreditar que daqui a pouco aí, acredito eu, todo mundo vacinado, né? Isso vai ter mais um controle, vai ser mais controlado, o risco vai ser menor, lógico, Diminui. exatamente. E, né, daqui a pouco eu acredito, tudo passa, né? Tudo passa. Nada vai ficar somente de uma maneira. Então, Beleza. É isso aí. Deixa eu te fazer outra pergunta que a gente tinha conversado também. A gente pode até depois botar uma enquete a respeito de um webinarzinho, né? com certeza, com certeza. A O gente que o vai pessoal fez um acha comentário. melhor fazer em termos de abordagem? Deixa eu só mandar um abraço pro Fabinho aqui. Fabinho, professor de Educação Osvino Física. também, doutor Osvino, amigo de muito tempo, grande amigo, Gente boa, mandou uma mensagem aqui falando sobre muito conhecedor das o coisas. atleta que se prepara, seu grau de confiança eleva. A automatização dos hábitos condiciona naturalmente o indivíduo. É isso aí. Mandou bem, Fabinho. Abração, meu irmão. Então vamos ver se a gente programa esse webinar. Vamos sim. É, Na eu acho verdade, a que gente tem vários caminhos, né? A gente está querendo receber mais a mensagem da galera, sabendo o que o pessoal está querendo, procurando, porque eu acredito que esse começo, né, dessa jornada, ela na verdade, você. fica meio perdido, né? Eu vou dizer que você fica, seria uma maneira bem gentil, generosa de falar. Você fica Tonto, perdido mesmo. Você é, fica mesmo de venda no olho, você não escuta sem direito. saber para onde ir. Exatamente. Eu acho que isso é tão importante. Você gostaria muito, né, de algum tempo, e é uma das coisas que eu dou muito valor. Eu acho que quando a gente tem a gente tem a possibilidade de, né, de poder ter o contato com alguém que possa, não é fazer pela gente, mas olha só, de repente esse caminho, aquele caminho, procura, te dá Uma orientação que às vezes exatamente, já vai dar um norte para a pessoa, né? te dá uma condição de opções, entendeu? E eu acho que isso aí não é nem uma opção minha, né? É uma obrigação minha, porque eu acredito que existem muitos talentos em todos os Com lugares, certeza, com entendeu? certeza. Então, acho que todo mundo, se tiver uma pequena direçãozinha, uma palavra que possa te ajudar, isso aí já conta muito. Conta mesmo. Bom, primão, 30. Batemos nos Nossa, 30 certinho? não, falta um minutinho. Mas é que só para a gente fazer as despedidas e Com tentar manter certeza. o nosso compromisso de não ultrapassar muito e a E gente estamos mantendo, né? Toda pegar semana, tópicos pontuais para discutir. É claro que a participação das pessoas é importante, né? Mandando as dúvidas, as questões, com certeza. os pedidos de ajuda e orientação na carreira. Com certeza. E assim, não deixar de curtir, clicar ali na bio do Conan Silveira, fazer o cadastrozinho lá em MMA Mastermind Achievement para receber as novidades e as informações em relação ao projeto aí. Com certeza, a gente está aí progredindo, andando para frente. Acredito que em breve a gente vai poder oferecer mais coisas ainda. É só uma questão de tempo. Mastermind Achievement vai crescer e a intenção é justamente poder dividir com todo mundo, né, da onde eles estiverem, uma experiência minha própria e de todas as coisas que eu vejo, da maneira que eu vejo, onde eu posso, né,
não vou dizer te influenciar, mas te mostrar um outro ângulo. Isso já aí para mim já é satisfatório. Com É isso. certeza. É isso aí. Valeu, Galera, primo. um beijo. Obrigado aí de novo pela presença. Semana que vem tamo junto, primão. Valeu. Beijo na família, boa semana Valeu. aí. E Daqui a pouco a gente se tamo fala outra junto vez. na semana que vem. Com certeza. Valeu, Valeu. galera. Beijo. Abraço. Beijão, tchau.